Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a vida de cada um. Hoje e nos próximos dias eu vou substituir o pastor Eduardo nas leituras devocionais e é um prazer e uma alegria poder compartilhar a leitura da palavra com os irmãos. Então eu já peço que vocês abram suas Bíblias. Vamos dar continuidade às leituras no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Devemos ler o capítulo 8 e o capítulo 9 hoje. E antes disso, quero também orar com os irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe nesse período de leitura devocional. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Pai, por mais essa manhã, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio que é podermos ler a Tua palavra, podermos ouvir o Senhor falando conosco. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê clareza, nos dê entendimento, Deus, nessa leitura e fale aos nossos corações. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando aqui essa leitura. Peço a Deus que o Senhor também abençoe a Tua igreja, Deus, como um todo. Abençoe os nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades. Abençoe, Deus, aqueles que estão combatendo na linha de frente, os profissionais da saúde. Abençoe, ó Deus, o nosso país em meio a toda essa crise, que o Senhor dê direção aos governantes, Pai. Em especial, nós pedimos, fortalece mais uma vez aqui a nossa fé e o nosso amor pelo Senhor. Que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, vamos ler todo o capítulo e também o capítulo 9. Então vou começar aqui a leitura. Lucas 8, 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre ele um velador. Coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará,
e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que me não atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Capítulo 9 agora. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros: Elias apareceu, e outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Estando ele à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns hados que se encontram que de maneira nenhuma
passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao retirarem-se estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém
que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Até aqui por hoje. Bem, irmãos, nós lemos uma boa porção aqui das Escrituras e bastante coisa aconteceu, vários episódios com Jesus, vários ensinamentos e até mesmo algumas coisas marcantes do ministério de Jesus. Esses 2 capítulos aqui que nós lemos, eles vão ter uma mudança de direção no ministério de Jesus até aqui no livro de Lucas. Se a gente voltar lá no comecinho do capítulo 8, nós vemos primeiramente, como as multidões seguiam Jesus, mas Lucas dá um destaque especial para o fato de que um grupo de mulheres considerava seguir Jesus. E, inclusive, essas mulheres serviam Jesus e os discípulos e também colaboravam financeiramente com eles. Algumas eram casadas com homens de posses e com o dinheiro que elas tinham, elas sustentavam o ministério de Jesus e seus discípulos. Elas tinham uma participação significativa no ministério de Jesus. Nós vamos ver ao longo do Evangelho, inclusive na sua morte e ressurreição, como as mulheres sempre estiveram presentes e como elas sempre foram, digamos, realmente cheias de fé. Muitas vezes mostrando mais fé e fidelidade que os próprios discípulos de Jesus. E Jesus vai seguindo, nós vemos a parábola do semeador, e é uma parábola também decisiva no ministério de Jesus, porque explica porque em alguns momentos as pessoas rejeitavam a Jesus, outras elas o seguiam com animação, mas logo deixavam. Isso acontece ao longo do Evangelho, e só um grupo menor realmente perseverava com Jesus. Esse é um retrato da obra de Cristo no mundo, em que a palavra de Deus é pregada e, como diz a parábola, o diabo vem e logo arrebata a palavra do coração. Outros recebem com alegria, mas logo a palavra morre nos seus corações. Outros os espinhos sufocam e apenas um grupo, que se formos considerar dos 4 grupos, apenas 1/4 das pessoas que ouvem a palavra, claro que esse não é um número exato, mas reflete a aceitação da palavra de Deus e como ela penetra no coração e gera fruto, apenas de um dos grupos que ouve a palavra de Deus. E a gente vai seguindo aqui na parábola da candeia, de que aqueles sobre o qual a luz de Deus vem, eles não devem ver escondidos, mas a palavra de Deus, a vida deles deve ser luz. A palavra de Deus deve refletir na vida deles, a obra de Cristo. Jesus também tem aqui o episódio com a sua mãe e com seus irmãos, que nessa época seus irmãos ainda eram incrédulos. A mãe de Jesus, nós não temos essa informação se ela já entendia a divindade de Jesus ou não. Os seus irmãos, nós sabemos que não, apenas depois da ressurreição. E Jesus aqui mostra que a família dele vai muito além do sangue. A família dele é todo aquele que pratica a vontade de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos ser irmãos de Jesus, nós podemos ser cuidados por Jesus, porque nós somos também da família dele, se nós cremos na palavra de Deus e seguimos a sua vontade. Eu estou passando um pouco rápido, irmãos, que bastante coisa para a gente refletir. Quero dar um destaque em quase tudo que a gente falou, mas eu vou me deter em algumas passagens que para mim chamam mais atenção nesses textos. E depois nós temos agora, depois disso, a série de milagres de Jesus, mais uma vez refletindo a sua autoridade. Nós vemos aqui Jesus acalmando a tempestade, logo em seguida nós vemos a cura do endemoniado Gerazeno, a libertação desse homem que vivia dominado por demônios. Nós vemos o episódio de Jairo e a mulher enferma. Então são 4 episódios, todos sequenciais. Nos outros evangelhos eles também vêm assim em sequência, mostrando que Jesus, primeiramente, ele era soberano na sua atuação, ele não ia aos lugares por acaso, ele não fazia as coisas por acaso, ele tinha um plano bem definido em tudo que ele fazia. E nesse momento ele estava revelando aos seus discípulos a sua grande autoridade sobre todas as áreas da existência. Então ele mostra que ele é Senhor sobre a criação, quando ele acalma a tempestade com apenas uma palavra. E isso
é significativo porque o Antigo Testamento evoca muito essa imagem de que apenas Deus tem poder para dominar as águas, dominar a criação, e Jesus com uma palavra domina a tempestade. Depois Jesus aqui com uma palavra também liberta um homem de uma legião de demônios. A legião na época do Império Romano era uma guarnição militar que contava, se eu não me engano, com 1.000 homens pelo menos. Então era um grupo muito grande, essa guarnição militar, acho que talvez fosse até mais de 1.000, eu não estou lembrado exatamente, mas era um grande destacamento militar, e Jesus aqui mostra que ele tem um poder que os demônios tremem diante de Jesus. Depois disso nós também vemos o episódio da mulher enferma e da filha de Jairo. Nós vemos aqui tanto Jesus com poder para curar uma doença instantaneamente, uma doença que acometia essa mulher há 12 anos, como também o poder para trazer a vida. A filha de Jairo já estava de fato morta. O pessoal na casa que zomba de Jesus, eles zombam porque eles eram, digamos assim, profissionais da morte. Eles eram os especialistas dos serviços funerários da época. Então eles tinham certeza quando uma pessoa estava morta. E é claro, eles olharam com olhos zombadores, não olhos de fé, para aquilo que Jesus falou. E Jesus aqui, com uma palavra também, traz de volta a vida essa menina. E nós vemos aqui Jesus agindo de uma forma ampla. Jesus agindo tanto em uma região que era mais gentílica, essa região do Gerazeno. Jesus foi intencionalmente ali libertar a vida daquele homem. Depois Jesus também cura essa mulher que era uma proscrita na sociedade. Ela, por causa da sua enfermidade, vivia isolada, tanto que o nome dela nem mesmo é mencionado, mas Jesus trata ela com misericórdia, e ele também trata com misericórdia o homem rico, Jairo, que era chefe da sinagoga, então ele era conhecido de todos, importante na sociedade, e Jesus também trata a ele com misericórdia, ressuscitando a sua filha. Jesus mostra aqui o seu agir soberano e o seu poder sobre a criação, sobre o mundo espiritual, sobre as doenças e sobre a vida e a morte. Jesus estava mais uma vez mostrando aos seus discípulos que ele é de fato o Senhor. E isso vai sendo construído no restante do que nós vamos vendo aqui na narrativa, porque nós chegamos no capítulo 9 e Jesus envia seus discípulos em missão. Herodes e os outros começam a ficar agitados porque acham que João Batista voltou ou que apareceu alguém semelhante a João Batista, e de fato é o que está acontecendo. Logo em seguida, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, mais um dos milagres extraordinários de Jesus, porque aqui nós vemos um milagre de Jesus também sobre a criação. Nós vemos aqui Jesus mostrando o seu poder criador, porque de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de pelo menos 5.000 homens. Então a gente ainda inclui mulheres e crianças, talvez tivesse por volta de 15 a 20 mil pessoas. E com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta toda essa multidão e ainda sobram 12 cestos. Ou seja, Jesus ali mostrou o seu poder criador como Deus, de criar coisas a partir do pouco, ele cria o muito. E depois disso acontece um momento que é decisivo, um dos momentos que é decisivo no Evangelho de Lucas, que é quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos falam que a multidão comentava, é claro, sobre Jesus. Nós lemos que Herodes e as pessoas ao redor dele ficavam se perguntando quem era esse que estava fazendo milagres. E o que nós vemos é que Pedro confessa, diferentemente do povo que dizia que era Elias ou João Batista ou outro profeta, Pedro confessa em nome do grupo. Nós podemos ver aqui Pedro falando em nome do grupo que Jesus, na verdade, era o Cristo. Ou seja, eles, depois de tudo que eles estavam observando e vendo Jesus fazendo, eles viram que Jesus não era um profeta simplesmente, não era um homem qualquer, mas ele era o Messias, o enviado de Deus para trazer libertação e salvação. E logo depois disso, Jesus fala para os seus discípulos, uma vez que os discípulos entenderam que Jesus era o Messias, Jesus fala: agora que vocês sabem que é o Messias, vocês também precisam entender aquilo que eu vim fazer. E Jesus fala que ele deveria morrer,
mas que ele também ressuscitaria e que todo aquele que quiser segui-lo, todo aquele que confessar que ele é o Messias e que crê na sua obra salvadora, precisa seguir o mesmo caminho e tomar a sua cruz. E esse entendimento é algo que os discípulos ainda vão crescer no entendimento na compreensão ao longo do Evangelho. Eles agora já entendem que Jesus é o Cristo, mas eles ainda não entendiam a obra que ele deveria passar. E logo depois acontece também o grande episódio da transfiguração, que Jesus sobe ao monte para orar, junto com Pedro, Tiago e João apenas, e lá ele é transfigurado, revelando a sua glória divina, e Moisés e Elias aparecem, e Deus Pai fala no meio deles. Esse episódio também é muito significativo, porque o Pai mostra que Jesus, mais uma vez, é o Deus Filho, e que Moisés e Elias estavam com eles, ou seja, Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas e nós devemos ouvir a ele. Jesus é a revelação máxima de Deus, o Deus dos vivos e não dos mortos, porque nós vemos Elias e Moisés vivos aqui, como Jesus falou uma vez, ele é Deus de vivos e não de mortos. E depois desse episódio fantástico, Jesus desce do monte e tem essa situação em que ele cura o filho desse homem que era possesso. Jesus mais uma vez mostra o seu poder e também ele segue ensinando que ele deveria morrer. Ele segue ensinando sobre a questão do maior do reino dos céus, mostrando que o maior na verdade é o menor. Jesus mesmo se fez tão pequeno, não deixando de ser Deus, mas deixando a sua glória em nosso favor. E ele já mostrou, esse é o caminho. É o caminho que ele mesmo seguiu, o caminho da cruz, o caminho da humilhação, o caminho de abrir mão de si mesmo em favor dos outros. E ele fala, esse é o caminho que vocês devem seguir. E o maior no reino dos céus é justamente aquele que faz isso. Aquele que abre mão de si mesmo e aquele que é como uma criança, que confia simplesmente no poder de Deus. E seguindo, nós vemos aqui outro momento decisivo também do ministério de Jesus, que é o verso 51 do capítulo 9, que eu vou até ler de novo porque é bem significativo no Evangelho de Lucas. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Que nem eu falei, essa passagem que nós lemos, ela tem alguns momentos significativos no ministério de Jesus. O primeiro que a gente vê é justamente a confissão dos discípulos de quem ele é, porque a partir daqui os discípulos passam a tratar Jesus como o Senhor, de fato o Messias, o enviado de Deus, e desde então, a partir desse momento, Jesus passa a ensinar